E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui, Motofilmadores UK, diretamente de Londres, na Inglaterra. Obrigado aí por assistir meus vídeos, pessoal, tô muito feliz mesmo. O canal tá crescendo, já passando dos 2.870 inscritos. E todo dia, né, é uma nova surpresa pra mim, porque quando eu abro meu canal, que eu olho os números, sabe, só aumentando, eu fico muito feliz porque eu consigo perceber que as pessoas estão gostando, entendeu? Do conteúdo, estão acompanhando. Tem pessoas aí que eu já percebi que tem, vamos supor, 3.000, 4.000 inscritos. E as visualizações dele acabam sendo às vezes menos do que as minhas, entendeu? Não que eu esteja querendo competir ou, entendeu, alguma coisa assim, mas isso só dá pra comparar e ter um pouco de noção. Tanto que o meu público, né, o público que acompanha o canal é fiel, tá sempre acompanhando. E é bacana isso, eu curto, é bom você fazer uma coisa e você ter retorno, ter reconhecimento, ter o reconhecimento, né? Enfim, só agradecer a vocês, galera. Desculpa pôr o dedo na tela aí, deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Pronto, filezinha. Nesse canguruzinho aqui, na bolsinha do canguru aqui, pessoal, eu deixo o celular aqui e tal. Eu consigo assistir ao vídeo da galera que tá sempre, né, acompanhando, que eu sempre acompanho. E eu consigo ler também todos os comentários que vocês deixam nos vídeos, entendeu? Só não tô respondendo ainda porque eu gosto de responder com mais calma, tá lendo com atenção, para dar uma resposta mais precisa, entendeu? Mas eu leio todos mesmo, todos os e-mails que eu recebo, todas as mensagens nos vídeos, todas as mensagens no Facebook, eu tô sempre acompanhando. Eu sei que tá ficando cada dia mais difícil, né, porque o canal tá crescendo, as novas pessoas estão chegando, mas eu tento dar sempre atenção para cada um. E se você às vezes deixar algum comentário, alguma coisa assim que eu não tenha respondido, não leve isso pro lado pessoal, porque é mesmo porque não tá dando mesmo, beleza? Então, chega de blá 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 e vamos lá trabalhar. São 10 para meio-dia. Meio-dia tem uma entrega, não é entrega, uma coleta. Estamos falando aqui da região de Stratton Common. Eu quero mandar um abraço pra galera lá de Goiânia, velho. A galera que tá cada dia crescendo mais aí, acompanhando nós no canal. Eu tô criando um público bacana lá de Goiânia. Então assim, é bacana porque eu sou de lá também, né? Tem meus vizinhos lá que nos acompanham. A Renier tá sempre compartilhando. Um salve, Renier, obrigado. Um salve aí pro grupo lá de Goiânia também. E vamos que vamos. Olha o parcão ali. Pessoal, hoje eu vou falar aqui um pouquinho de trabalho aqui, que eu sei que muitos de vocês devem ter a maioria das pessoas, né, tem muita curiosidade como é que é a questão de trabalho aqui. E a gente sempre cita trabalho de limpeza, trabalho de faxineira aqui, né, que é o de limpeza que eu já falei. Fala trabalho de moto, de van, motorista de van. Enfim, vários trabalhos aqui. Então eu tava lembrando ali um pouco do meu passado, velho. E eu lembrei aqui que eu, além de trabalhar em restaurante, né, e de moto, eu já tive outros trabalhos aqui também. E eu tava lembrando aqui, bicho do céu, ô louco, não é fácil não, viu? Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, o meu primeiro trabalho mesmo, assim, que eu fiquei umas 2, 3 semanas antes de entrar no restaurante, foi entregar jornal. Nossa, tinha que acordar cedo, galera. Eu acordava mais ou menos às 6 horas da manhã, encontrava o rapaz no café da esquina lá, um brasileiro. Ele pegava nós lá com a van, era eu mais uma equipe, né? Tinha uns 4, 5 rapazes. Ele coletava nós nesse café lá, levava nós pro depósito lá, né, na base. Nós carregava a van dele, aí ele ia levar nós pra entregar o jornal. E ele era o dono da rota, então ele só ficava dirigindo a van. E a gente, tipo assim, cada rua ele deixava 2 pessoas, né, uma de cada lado. E era assim, pessoal, a gente tinha uma bolsa tipo essas mochilas que você carrega ela de lado, assim, sabe? Só pega num lado do ombro e ela ficava de lado, assim. Aí o que ele fazia? Ele já tinha muita experiência, né, em questão de entregar o jornal ali. Então ele passava assim, deixava um monte de jornal aqui no chão.
entendeu? Um tanto que dá pra você encher a bolsa. Aí ele andava um tanto assim lá pra frente, deixava outro monte, que ele tinha mais ou menos a noção de quanto o jornal já ia estar acabando pra você colocar, entendeu? Reabastecer a bolsa pra ele não precisar ficar acompanhando você ali com a van. Porque além da gente ali, 2 pessoas nessa rua, ele tinha mais 2 pessoas em outra rua também. Então ele tinha que dar suporte pra todo mundo. E cara, falar a verdade pra você, pessoal, a gente tem que encarar mesmo porque a gente precisa, né? Eu encarava, levava na diversão, eu conversava com meus amigos. E o bacana que era assim, tipo, como foi meu primeiro emprego, eu tava aproveitando isso pra mim estar conhecendo as ruas, né? Conhecendo as moradias, que eu passava de casa em casa. E nas casas que tava assim, ó, pra não entregar, tipo, junk mail que eles falam, entregar correspondência que não seja alguma bill, alguma conta, alguma coisa assim, entendeu? De luz ou de água. Tem umas casas que pedem pra não deixar, tipo aqueles panfletos de comida, jornal que é gratuito, que é o que a gente tava entregando e tal. E eu não sabia entregar, mano. Eu ia entregar o jornal lá assim. Aí o cara abria a porta na mesma hora e falava, ei! E começava a brigar comigo. Eu falei que tá sendo sablê não, tá escrito aqui que não é pra jogar jornal aqui e tal. E ficava sem educação, cara. Aí eu olhava pro meu parceiro lá que tava entregando jornal comigo. O cara falou, não, quando tiver isso aqui você não entrega não. Que isso aí tá falando que não é pra entregar, entendeu? Ah, cara, cada dia eu aprendi uma coisa diferente. E era duro, pessoal, porque no frio, se você usasse luva, a luva escorregava, entendeu? E você ia tirar o jornal de dentro da bolsa, o jornal não saía. Então você tinha que tirar a luva. E você usava a luva sem a luva, você congelava as pontas dos dedos tudinho assim, ó. E nas casas que era meio rampa assim, que você ia entregar o jornal, que a entrada da casa era meio rampa, tinha escada, tinha umas que você entrar até na porta lá, tinha umas escadas assim, sabe? Aí, cara, na neve, né, que na hora que eu tava entregando o jornal era uma época de inverno. Aí eu ia entregar assim, meu, na neve, assim, se ela escorregava, aquelas escadas quase caía, porque aquela bolsa pesada, mano. No final do dia, assim, ó, o ombro da gente tava até descascando, de tanto carregar peso ali. Mas eu aguentei, cara, eu aguentei, não pisei na bola, fiquei lá até eu conseguir um outro trabalho melhor, até que saiu a vaga no restaurante, entendeu? E eu não arrependo não, velho. Era legal, tipo assim, nas ruas, cada lugar, cada dia era uma área diferente que a gente entregar. Aí aqui costuma ter essas árvores de maçã no meio da rua, maçã, ameixa, e essa é onde é ameixa, ó. Maçã, ameixa, entendeu? Então a gente entregava assim, aí a gente passava assim, via aquela pé de maçã carregadinho, né, de maçã. Aí nós parava, coletava umas maçãs, ia comer as maçãs, ia entregando jornal, comendo maçã, conversando. E era bacana, viu, pessoal? Então esse foi um dos meus primeiros empregos aqui, né? Eu também, depois eu trabalhei de restaurante. Teve uma época que eu peguei férias no restaurante, pra mim não ficar muito parado à toa, né? Como eu não tinha como viajar, não tinha como fazer nada, aproveitar as férias. O que eu fiz? Eu peguei, procurei um bico, né? Eu peguei 2 semanas de férias. Eu falei, vou caçar alguma coisa pra me fazer, ganhar um dinheirinho extra, né? Pra compensar essas 2 semanas que eu vou ficar parado. Só que mesmo parado de férias do restaurante, eu estava recebendo, entendeu? Do restaurante. Só que eu não queria ficar parado em casa, sem fazer nada. Então eu falei, vou ligar para uns amigos meus, vou ver se eu consigo arrumar um bico para ganhar mais um dinheiro. Que aí no caso eu ganharia dobrado, né? Aquelas 2 semanas, em vez de ficar ganhando só o normal do restaurante. Aí eu liguei e tal, consegui um trabalho em construção, cara. Pra você trabalhar em construção aqui, pessoal, você precisa ter o CRS Card, que é um cartãozinho que você faz um curso, você, entendeu? Estuda, aí você pega ele, é tipo uma licença para você poder trabalhar em construção. Sem esse CRS Card você não consegue trabalhar aqui. A maioria do pessoal não te aceita. Só que como eu falei pro meu amigo que eu queria trabalhar só 2 semanas, entendeu? Que eu queria procurar só um bico. E bem na época que eu tava de férias, tinha uma obra que eles estavam fazendo, que tava faltando uma pessoa lá, sabe? Aí ele falou com o patrão dele, que era brasileiro também. O patrão dele falou, não, manda ele vir aqui. Aí eu cheguei lá, conversei com ele, ele falou, na verdade aqui eu preciso de uma pessoa para quebrar a parede, carregar entulho para fora, limpar aqui, pegar uma ferramenta pro encanador que às vezes deixa lá embaixo e tal, entendeu? Só aquele suporte mesmo.
Aí eu falei, ah, beleza. Aí, cara, foi, né? Tranquilo, cara. Mas pensa no serviço pesado. Eu tava acostumado a trabalhar só em restaurante, né, meu? Restaurante é correria, é pressão demais, é muito busy, né? Que nós fala aqui, que você não para, a pessoa às vezes não gosta do prato, retorna o prato, entendeu? Então, assim, restaurante é estressante, mas a obra é cansativa, é mais é braçal mesmo, que serviço que você tem que fazer força mesmo, entendeu? E tipo assim, na casa que a gente tava reformando, ela era uma casa de 3 andares. Se eu quebrasse uma parede lá em cima, né? Tipo, ele mandava eu quebrar uma parede no segundo andar. Tinha que retirar todo o entulho lá de cima. E aqui eles alugam aquela caçamba, né? Aquela caçamba de entulho e deixam na porta da rua lá. E aqui não tem carrinho, não tinha carrinho de mão para poder estar levando. Dependendo o lugar que você está quebrando a parede, eles colocam tipo um escorregador assim, que cai dentro daquele caçambão, né? Você despeja o entulho lá de cima e já cai direto dentro do caçambão. Só que como eu não, nessa casa não tinha, né, o ponto da casa para a rua era mais diferente, tinha um quintal bem grande na frente da casa, então não tinha como levar o entulho, né, através desses escorregador. Então o que a gente fazia? Tinha que pegar tipo uns baldes de plástico bem grande, enchia esses baldes de plástico, botava nas costas, descia a escada, entendeu? Descia as escadas e daí você subia uma rampinha lá e jogava dentro do caçambão. Rapaz, eu falo pra você, velho, essas 2 semanas que eu trabalhei lá, eu acho que eu nem precisava fazer academia por 1 ano, viu, bicho? Eu fiquei bombadão, velho. Os braços meus ficaram assim, ó, bem definidinhos assim mesmo. Fiquei bem top. Eu fiz isso porque nós estávamos indo pro Brasil de férias, entendeu? Então eu fiz uma grana extra. E foi bacana, eu gostei, falar a verdade pra vocês trabalhar na construção. Nos primeiros dias eu sofri, porque até então não estava acostumado, né? Mas depois que eu já tava ali, a primeira semana foi mais difícil, mas depois da segunda semana, tipo, você já peguei um entretenimento com a galera lá, entendeu? No começo, assim, eu ficava meio assim, ah, eu não conheço ninguém e tal. Mas depois brasileiraiada, tudo conversava fiado, era legal, o dia passava rápido. O pessoal fazia vaquinha, comprava Red Bull pra nós tomar lá. Na hora do almoço, nós parava 1 horinha pra almoçar, entendeu? E os caras gostou de mim porque, tipo assim, eu tava ali pra trabalhar, então vamos trabalhar, né, galera? Então eu não ficava tão parando ali, descansando, não. Toda hora eu tava ali fazendo alguma coisa, limpando. Se eu via um lugar que tava sujo, eu ia lá, limpava. Então é isso aí, galera. Trabalho que tem, né? Tudo quanto é tipo de trabalho. Basta, dependendo, tipo, você pergunta a gente aí, ah, tem trabalho na minha área de fazer isso e isso, eu sou engenheiro aqui no Brasil, sou advogado aqui no Brasil. Aqui tem todos os trabalhos que tem aí no Brasil. O que falta é você né, regularizado, tipo, em questão de documentação, porque alguns cursos que você faz, vamos supor, advogado, né? Advogado no Brasil estuda as leis do Brasil, aqui as leis são completamente diferentes. Então, se você chegar aqui, você tem que estudar aqui de novo, entendeu? Mas você pode ser sim advogado aqui, basta você falar inglês e fazer os cursos que tem que ser feito, né, para estar regulamentarizando aí tudo certinho para você poder trabalhar como advogado. Aí, tipo, tudo aqui, velho, tudo tem. Basta você falar inglês, que várias das profissões você tem que ter o inglês, né? Se você não fala inglês, você vai ter que cair, não tem jeito. É trabalho assim mesmo, braçal. É limpeza, é restaurante, entendeu? Depois que você trabalha aqui um tempinho, que você aprende um pouquinho da língua, você pode vir trabalhar de motoboy, né? Que já é um serviço assim mais procurado pela galera, porque é um trabalho assim que, como eu já disse muitas vezes, né? Você faz 2 coisas com uma só. Você anda de moto, né? Quem gosta de moto anda de moto, curte aí, conhece a cidade e ainda ganha dinheiro, né? Só que não é fácil também você tá ganhando o dinheiro trabalhando de motoboy. Porque para você trabalhar de motoboy, cara, você precisa ter conversação. E se você não fala inglês, você vai sofrer, entendeu? Se o controle te liga no telefone ou passa pelo rádio alguma coisa, um detalhe importante, você não entende, o primeiro trabalho você já vai fazer merda. Então, pra você não vai servir. Entendeu? Então é isso aí, galera. Esse vídeo já tá comprido demais. Esse é só falando um pouquinho de trabalhos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha aí. E voltamos aí no próximo vídeo. Até mais. Abraço.